conversa diretamente com o sucesso, conversa diretamente com o progresso de vocês. Carruagem. Carruagem 6 de pau, gente. E a Imperatriz. Quer mais confirmação do que isso? Eu não sei nem porque que eles me falaram pra continuar tirando carta, mas tá aqui. Vamos às mensagens sem mais delongas, ok? Nos desafios a gente já abriu a leitura, tá? 3 de ouros e Cavaleiro de Copas. O que a gente tem aqui nas energias que favorecem Libra, Guisa e Espírito? O As de Ouros, fantástico. Uma oportunidade a caminho, ou que já existe. E a gente vai entender melhor como a gente está falando de ouros. Pode estar relacionado a finanças, trabalho, carreira. Até mesmo a compra de algo, tá? A oportunidade de começar a investir, por exemplo. Fazer um financiamento, uma casa própria. O As de Ouros às vezes representa uma aliança, tá, meus amores? Uma aliança propriamente, né? Anel. Então também pode ser uma parceria, tá? Simbolizando uma parceria ou até mesmo um casamento. Ok. No presente a gente tem o 5 de ouros e o Cavaleiro de Espadas. No presente a energia ultimamente tá meio jururu, né, gente? Então algumas limpezas estão acontecendo ou são necessárias simplesmente, né? No passado, energia que ainda influencia de alguma forma, algo que precisa ser trabalhado para se encerrar um ciclo, ou é algo que deve ser retomado por Libra. Cartas duplas hoje com tudo. A gente tem o Pajem de Ouros e a Temperança, que no passado já apareceu a Temperança, se não me falha a memória. Se não apareceu ela clarificando a carta que estava no passado. No futuro, o que reserva a Libra no futuro. Ok, o Tolo, fantástico. Então nas energias positivas a gente tem, nas energias que favorecem, né, as oportunidades, o As de Ouros e o Tolo. Então tem duas energias de começo, de início, de potencial, de aprender algo novo, investir em algo novo. O Tolo, ele revela, meus amores, a necessidade da gente olhar para o futuro com menos receio e sem levar tanto em consideração a bagagem que a gente já tem, porque é a nossa bagagem que nos dá medo, né? Olhar para frente com os olhos de uma criança que praticamente não tem experiência nenhuma, né? Esse é o desafio do Tolo. Então, clarificando, a gente vai saber mais do que se trata. E nos conselhos que a gente tem aqui nos conselhos. Ok, isso aqui também, 3 de espadas. Não se assustem. 3 de espadas fala sobre já estar a caminho, né? Já entender que é preciso fazer as pazes com algo, ou deixar algo embora, ou se afastar de uma situação ou pessoa para iniciar o processo de cura. Então, 3 de espadas revela a consciência de que é preciso curar algo. Pode, claro, refletir algum tipo de decepção, mas a boa notícia é que vocês já estão a caminho do 4 de espadas, né? Antes de clarificar, e era para eu ter aberto a leitura, na verdade, com o oráculo, que é o que eu tenho feito nas últimas vezes, a gente já vai entender um pouco como essas mensagens vão conversar com o tarô. O que Libra precisa saber? Quais são as mensagens complementares ou adicionais? Ok. Libra. Tem o sacrifício. Eu peguei esse deck da caixinha, a carta do fundo, eu tenho esse hábito de, às vezes, quando eles me avisam de alguma forma, de olhar o fundo do deck, a última carta, né? E tava a carta do sacrifício. Ela me chamou a atenção, evidentemente, porque, né, a palavra sacrifício carrega um certo peso. E aqui ela fala assim, o que você deve deixar ir? O que você deve deixar ir? 2 mais 8, que é o número da carta 28, 10. Então a gente tem
Ok, eles querem a última aqui também e a outra que eu já ia tirar de cima. Mínimas. Conecte-se com a fonte, e por fonte a espiritualidade. Se por vezes a minha voz sumir, relevem por gentileza. E tangibilidade, torne os seus sonhos realidade. Tem número 5, número 10, número 8, 17, 32 e 28. Depois a gente vai entender melhor, eu vou ler do livrinho essas mensagens para vocês. Vamos às clarificações. Aqui no presente a gente tem o Cavaleiro de Espadas e o 5 de Ouros. Falem mais, por gentileza, guias de espírito. Pode ser o afastamento de Libra, de pessoas que fazem com que Libra não se sinta bom o suficiente. Pode ser alguém sentindo da parte de Libra algum tipo de rejeição, então a Libra rejeitando aqui. Libra não demonstrando mais interesse, né? Seja numa situação ou numa conexão em específico. Ok. Hierofante inverso. Pode ser realmente um rompimento. Eu tenho energia de touro aqui aparecendo, mas claro, pode ser qualquer pessoa. Enfim, não se apeguem tanto aos signos. Então, o Hierofante aqui inverso, ele fala sobre falta de comprometimento, sentir que as pessoas não levam vocês tão a sério, ou alguém está sentindo que vocês, né, não levam mais a sério aqui. De todo modo, eu vejo algum tipo de conversa acontecendo. Ou Libra já vem falando há muito tempo aquilo que incomoda e agora a única coisa que resta para alguns Libras é realmente se afastar em silêncio, tá? Mas para outros essa conversa ainda vai acontecer, uma conversa que revela o descontentamento. 10 de paus. Pagem de espadas. Então essas 3 cartas me dizem aqui que, e a gente viu aqui o sacrifício, né? O 10 de paus às vezes é um sacrifício que a gente autoimpõe, é um fardo que a gente carrega por opção. Pagem de espadas, então às vezes é uma energia que vem para alguns, é um conflito, é um desconforto, é um se sentir incompreendido desde a infância. Então pode revelar um Libra que carrega coisas, que engole muito sapo, que até pode ter tentado se comunicar, mas se sente incompreendido. E isso vem se tornando algo impossível de se seguir levando do jeito que está essa conexão, esse trabalho, essa dinâmica familiar, enfim. Então o Hierofante aqui é, para alguns, até chutar o balde, assim. Não importa o que a tradição diga, né? Se eu tenho um pai e uma mãe que não me respeitam, eu tenho que respeitar porque é pai e mãe, ou porque é irmão, porque é parente, porque não sei o que. Não existe uma dinâmica dar certo onde uma das partes só tenta fazer as coisas acontecerem. Onde uma das partes está falando e a outra parte tá só quer atacar de volta, leva tudo como ofensa, tá sempre na defensiva. Não adianta uma das partes fazer a terapia e os outros todos estarem encalacrados, o parceiro está encalacrado, o colega de trabalho, o chefe, o parente, enfim. Então, é uma energia muito parecida que já vem aparecendo para alguns Libras e para cada um é uma área da vida, para outros é uma limpeza quase que geral, né? Então, para alguns Libras é abandonar essa crença de que eu tenho que seguir porque sempre foi assim e porque a tradição é dessa forma, porque a sociedade funciona dessa maneira. Então, é a quebra de alguma coisa, que é o rompimento de alguma coisa. É buscar conhecimento, é buscar informação, é buscar se resolver, né? Sozinho, né? Numa jornada aqui, onde essas pessoas ou essa situação não mais interfira na saúde mental e na saúde emocional de Libra, tá? Tanto o Pagem de Espadas quanto o Cavaleiro aqui me falam sobre a energia de alguém que está em busca de se conectar com quem pensa igual, com quem pensa parecido, né? Minimamente parecido. Porque a dinâmica que vocês experienciaram até agora, ela é difícil, ela é tóxica, ela vem se tornando um fardo cada vez maior, ao passo em que vocês sequer são ouvidos, né?
E cada vez que vocês verbalizam aquilo que incomoda, não existe respeito, não existe nada é levado em consideração. Então, para alguns é um casamento que se encerra, para outros é um contrato, uma sociedade, uma amizade, uma dinâmica familiar, ok? Que alguns estão atravessando aqui. As de ouros, por favor, guias espírito, do que se trata? As de ouros. O mago, maravilha. Alguns livros estão manifestando, e não só manifestando, claro, mas estão colocando a mão na massa, né? Porque é disso que se trata o mago, não é só mágica. O pensamento é muito poderoso, mas a gente precisa agir de acordo. E a palavra que aparece mais forte aqui pra mim é potencial, né? Essas duas cartas falam sobre potencial. Então, vocês aproveitando essa oportunidade, seja ela qual for, você sabendo como lidar, sabendo como aproveitar da melhor forma o julgamento. O julgamento, ele traz a importância, uma das coisas que ele fala enquanto representação de um indivíduo, tá? A importância da pessoa ser autêntica. Então, como a gente está falando sobre uma oportunidade que para a maioria de vocês está relacionada à carreira, e quando a gente fala de mago, a gente fala sobre gêmeos, né? Que lembra a comunicação, a importância de saber se comunicar, saber se portar, enfim. E o mago, ele tem no arquétipo dele mesmo essa coisa de saber realizar uma performance. Então pode ser aqui que eu esteja falando com alguém que vai de alguma forma performar. Então é ensinar alguma coisa, mostrar o seu trabalho de forma artística, seja esse trabalho qual for, cantar, escrever um livro, enfim, criar uma coleção de moda, algo que envolva um palco, algo que envolva uma visibilidade maior, tá? Então o julgamento nesse contexto, trazendo a questão da importância de vocês revelarem quem vocês realmente são, de serem autênticos, diz o seguinte pra mim esse trio aqui, que vocês devem investir naquilo que vocês já têm, nesse sonho, talento, naquilo que vocês carregam na essência. Então é evidente, meus amores, tem coisas que vêm com a gente, né? Só que é preciso seguir trabalhando para alcançar a excelência, para sempre melhorar, para sempre se manter inclusive atualizada. Então assim, é a união de algo que vocês já trazem de outras vidas, talvez, de um talento, de um dom, mas esse talento, esse dom, né, não significa que vocês não precisam estudar, que vocês não precisam se esforçar e ter uma disciplina. Agora, essa oportunidade está diretamente conectada para alguns Libras a um tipo de habilidade ou talento que vocês devem mostrar para o mundo, tá? Algo mais? Julgamento também traz, assim, a questão da escolha, né? Traz esse senso de ressuscitar algo que estava adormecido. E o 7 de ouros. O 7 de ouros, às vezes, fala sobre essa avaliação, né? Vale a pena investir nisso? Eu devo investir nisso? Eu vou colher se eu colocar minha energia, meu trabalho nisso? Nessa ideia, nesse projeto, enfim. Então, eu diria que a resposta é sim, tá? O As de ouros é um sim bem grande. Alguns Libras ainda vão avaliar, ainda estão considerando, mas tem um sim bem grande aqui, dizendo, olha, vocês devem investir. Para alguns, os louros vão chegar mais rápido, para outros vai levar mais tempo. Mas tá aqui, um sim bem grande. Falem sobre os desafios, por favor. 3 de ouros e esse cavaleiro de copas. Posso estar vendo uma dinâmica aqui, um namoro. Rainha de ouros inverso. Rainha de ouros, quando olha, são 78 cartas, né? Não falha uma leitura que não apareça a Rainha de ouros. Ok, pra quem tá solteiro, eu já digo de cara o que aparece aqui pra mim. Para alguns Libras, a vida romântica é diretamente afetada pela vida familiar e também pela vida financeira. Ou pela vida financeira. Esse é um desafio que precisa ser resolvido, né? Precisa ser superado. Para outros, eu posso simplesmente estar vendo um triângulo. Já que eu tenho 3 de ouros aqui, eu até posso ver uma dinâmica, mas isso é para pouquíssimos de vocês. E esse triângulo ele não tem que ser exatamente de 3 pessoas se relacionando romanticamente. Pode ser 2 pessoas
em um amigo ou amiga, ou uma mãe, uma sogra, alguém que interfira diretamente na vida romântica de vocês. Isso já conota, de certa forma, uma energia de triângulo, porque são duas pessoas e uma terceira interferindo de alguma forma. Negativamente nesse caso. 4 de paus. Então, sim. Pode ser uma pessoa que conviva, pode ser alguém que convive com Libra ou com a pessoa que vocês namoram, lidam. Né? Alguém que mora com um de vocês dois aqui que interfira negativamente nessa conexão. Ok? Então pode ser para alguns uma mãe, para outros um pai, um sogro, uma sogra. E para outros simplesmente o desafio é de sair dessa dinâmica de triângulo amoroso. Num terceiro cenário, o desafio aqui para alguns Libras é o de alcançar algum tipo de independência, tá? E essa independência para alguns ela é emocional, para outros ela é financeira. Então às vezes é sair da casa de alguém, é conseguir se emancipar propriamente. Então pode ser que para alguns Libras o desafio seja esse, de se emancipar aqui com 3 de ouros e o 4 de paus, buscar estabilidade, né, sozinho. Não mais depender de forma alguma de pessoas próximas ou de parentes. Então existem alguns cenários possíveis aqui nos desafios. No passado, por favor, falem mais sobre a temperança e o pajem de ouros. Rei de espadas. É aprender alguma coisa que vocês já foram guiados no passado a aprender. Estudar, aprender, enfim. Tá? Aqui com o pajem de ouros. E o pajem também traz oportunidade, tá? Então é algo que vocês começaram a estudar no passado. Tem um cenário onde eles me mostram que a maneira como vocês começaram a aprender, a estudar ou a praticar não foi das melhores. A pessoa ou as pessoas que estavam ensinando Libra não transmitiram a devida confiança, não passaram confiança ou não foram profissionais de alguma forma. Mas tem algo sobre aprender, retomar o aprendizado ou retomar um curso que vocês já foram guiados no passado, mas por alguma razão não puderam seguir no passado e deveriam voltar a fazer no presente. Eu tenho aqui energia de Sagitário e Aquário. Libra e Áries, aqui com o Tolo. 6 de paus. Vocês definitivamente devem retomar alguma coisa aqui que vocês fizeram no passado. É algo que vocês fizeram no passado, iniciaram, não puderam continuar. Era muito importante, causou uma grande alegria só o fato de poder começar e também uma grande tristeza por não ter seguido, mas que agora vocês vão ter a oportunidade ou devem buscar maneiras de retomar, tá? 6 de paus aqui, pontuando o quanto isso vai fluir melhor nos dias atuais, né? Daqui pra frente. Conversa diretamente com o sucesso, conversa diretamente com o progresso de vocês. Carruagem. Carruagem 6 de pau, gente. E a Imperatriz. Quer mais confirmação do que isso? Eu não sei nem porque que eles me falaram pra continuar tirando carta, mas tá aqui. Para alguns Libras, esse sucesso aqui, esse retomar, tá em outra cidade, tá em outro lugar, tá numa outra realidade. Isso demanda que vocês confiem cada vez mais no potencial que vocês carregam, meus amores. Uma das cartas aqui dos oráculos já traz um pouco esse aspecto, tá? Da importância de vocês colocarem a cara no sol. O que que acontece? Para os Libras que vêm de uma fase onde vocês cada vez mais estão reclusos e saindo pouco e socializando pouco, é preciso que vocês, de alguma forma, voltem a interagir, voltem a sair, a falar com pessoas diferentes, buscar uma dinâmica, uma rotina, fazer coisas diferentes para se conectar de novo, tá? Para que as pessoas saibam da existência, para que vocês digam é falar sobre aquilo que vocês fazem, as coisas que vocês gostam, é trocar figurinha, é falar sobre o trabalho, é divulgar o trabalho de vocês de alguma forma, é mostrar para o mundo que vocês existem, tá? E que o trabalho de vocês existe, para que vocês voltem a ser requisitados, procurados, para que as coisas voltem a fluir e o sucesso chegue, né? Porque o isolamento que eu vejo aqui para alguns, ele é algo que pode ser resolvido, tá? Contanto que vocês demonstrem uma postura um pouco mais segura,
que é tudo aqui, essa energia do 6 de paus, a carruagem, a imperatriz trazem, né? Chamado aqui é para vocês retomarem algo que faz com que... Eu não sei se Libra tem medo de aparecer, de ser visto, de ser reconhecido, de ser famoso, eu não sei qual é o medo que vocês têm. É claro que tudo tem um lado bom e um lado, né, ruim na vida. Talvez a perda da privacidade de alguma forma, mas assim, se vocês não aproveitam, se vocês não retomam o que está aparecendo aqui que precisa ser retomado, vocês estão jogando no lixo uma oportunidade gigante, né? Não só financeira, mas de melhorar a energia, a autoestima, a aparência, de se conectar melhor com a espiritualidade, de ajudar outras pessoas, né? Ao passo em que vocês progridem, vocês também trazem outras pessoas junto, então... Falem mais sobre o tolo aqui, por gentileza, no futuro. É uma pessoa que tá chegando, é uma pessoa nova. Pra alguns é amor novo, tá? O tolo aqui eu já vou dizer, pra alguns é amor novo. Novo amor, amor novo. O tolo, por gentileza. Ok. 2 de paus. 3 de paus. E 9 de espadas. Então, 2 de paus com 3 de paus aqui revela o quê? Vocês já se prepararam e já estão prontos para o que quer que seja aqui. Essa novidade que está a caminho. Um relacionamento romântico, um novo emprego, uma nova carreira, uma casa nova, uma viagem, um lugar diferente, uma mudança, seja ela qual for. Vocês já estão prontos, tá? Existem coisas desconhecidas? Sim, evidente que existem. Mas olha aqui o medo aparecendo. Olha aqui olha as minhocas aqui aparecendo. Lembrem que eu falei que o desafio do tolo é olhar para uma situação, é olhar para um recomeço, é se arriscar com a mentalidade de uma criança sem carregar todos os receios da bagagem, de toda a experiência, de todas as coisas que a gente já viveu. Esse é o desafio, mas é o que ele pede. Então aqui os receios, tá aqui a bagagem, mas tá tudo na cabeça de vocês, Libra. Porque vocês já estão prontos, vocês já se prepararam. Então não revelou aqui especificamente se trata de um romance, se trata de uma mudança, se é ganhar na Mega Sena ou se é mudar para um outro país. Não falou especificamente, mas simplesmente pelo fato de que, além de eu estar lendo para um coletivo, né, de milhares de pessoas, cada um vai saber qual é a mudança e cada um vai saber quais são os seus receios. Então nos conselhos a gente tem aqui o 3 de espadas. Por favor, clarifiquem, guias espírito. Os amantes, lembrando que a gente pode estar vendo uma conexão, sim, de almas, pode ser amizade, pode ser amor, mas a gente também está vendo uma escolha que precisa ser feita. Então pode ser uma escolha difícil, mas que liberta, na verdade. Vamos saber mais. E os amantes também falam sobre a nossa vocação, né? O encontro do nosso eu com o nosso eu superior, a conexão do corpo, da alma, da mente. Aqui eu tenho a força e o 2 de espadas. Então um pouquinho de resistência aqui para fazer uma escolha, né, natural, com 2 de espadas. E a força fala sobre a necessidade de dar ouvidos ao coração. Quando a gente fala sobre a força, a gente fala sobre fazer aquilo que precisa ser feito dando ouvidos ao nosso coração. E também não ceder, né? Não ceder a provocações, não ceder a tentativa do outro de corromper quem nós somos, de não ceder a tentativa do outro de passar por cima de quem nós somos. Porque, por exemplo, se eu estiver aqui falando de um relacionamento romântico, às vezes a gente está numa dinâmica onde a outra pessoa no começo é muito maravilhosa, com perdão da redundância, mas aí acaba se mostrando, com o passar dos meses, com o passar dos anos, e essa pessoa vai nos isolando, essa pessoa vai nos machucando, fazendo com que Libra acredite que não é merecedor, que Libra tem que dar graças a Deus por estar com essa pessoa, enfim. Então, dentro desse exemplo que eu tô dando aqui, que pode ser um cenário, né, a força pede para que vocês deem ouvidos ao próprio coração, sejam leais a si mesmos, tá? E sem grande estardalhaço, sem bater de frente, com elegância, se afastem, ok? Porque a resistência que aparece aqui, ela pode ser simplesmente por querer evitar um embate, querer evitar um conflito, querer se machucar mais ainda. Isso não vai acontecer, tá? A escolha, ela deve ser feita
os guias estão do lado de vocês. E seja o rompimento aqui que precisa acontecer, ou seja, a escolha aqui que vocês devam realizar, é algo que conversa com os valores de vocês antes dessa pessoa chegar. É algo que torna vocês mais fortes, mais experientes e mais preparados até para relacionamentos futuros, tá? Para evitar esse tipo de dinâmica nos relacionamentos futuros. Esse é o conselho aqui. Então vamos para os oráculos. A carta do sacrifício, ela aparece para sinalizar que é hora de considerar melhor as coisas pelas quais você deve se sacrificar e as que você deve deixar ir. Então a pergunta que eles deixam aqui: quais coisas nutrem o seu crescimento e quais te impedem de crescer? E ela tem um outro lado, uma outra via, que aponta o seguinte: quanto maior o sacrifício, maior o prêmio. Só que é preciso ter discernimento, né, meus amores? Uma coisa é se sacrificar numa empresa que vocês já estão há um certo tempo e que sempre teve lá para vocês, um emprego, um trabalho que vocês sempre puderam contar, né? Onde existe realmente um beneficiamento nas duas vias. Uma coisa é vocês se sacrificarem por um parceiro, uma parceira que também sempre esteve do lado de vocês quando vocês precisaram. Existem situações e situações, então se sacrifiquem por vocês mesmos, por ter uma carreira de sucesso, por se privar de repente até, né, um pouco do lazer, de sair, de se divertir, economizar para adquirir algo melhor no futuro, coisas do gênero. Então é preciso ter discernimento do que deve ou não, o que merece ou não o sacrifício de Libra. A carta Mínimos, ela pede para que vocês se conectem com a fonte. Então uma das maneiras de vocês se conectarem, né, com a espiritualidade é através de agir da forma mais autêntica o possível, ser vocês mesmos. E ela tem dois lados também. Ela aponta o seguinte: para aqueles que estão numa fase de solitude, mais claustros, ela indica que vocês devem buscar maneiras de sair, de interagir, de compartilhar o brilho que vocês têm, as ideias que vocês têm com outras pessoas e com o mundo. Em contrapartida, para as pessoas que já têm uma rotina mais agitada e socializam bastante, ela pede para que vocês se resguardem e para que vocês deem uma pausa nesse tipo de rotina, nesse tipo de dinâmica, tá bom? Levem como ressoar. A carta da tangibilidade, eu achei ela curiosa, porque ela pede para Libra se conectar com os animais. Então pode ser um bichinho de estimação, pode ser, de repente, viajar, ir para um sítio, se conectar com a natureza, coisas assim. Mas ela ressalta a importância do amor incondicional que a gente tem, né, quando a gente tem um bichinho de estimação. E isso automaticamente conecta vocês mais com a espiritualidade. E essa conexão com a espiritualidade, com esses bichos, enfim, com o reino animal, ajuda vocês a ter mais clareza, encontrar certas respostas e receber sinais e mensagens que vocês não recebiam antes. Então, essa troca, né, desse amor incondicional também eleva a vibração de vocês a tal ponto em que vocês se alinham melhor com os sonhos, tornando esses sonhos realidade. Então, uma dica aqui para quem ainda não tem um bichinho de estimação, ou para quem gosta de bichos, mas não tem tempo suficiente para conviver com eles e para interagir, buscar maneiras de fazer isso, né? De repente, adotar um bichinho aí é uma boa ideia. E isso vai ajudar vocês também até a alinhar melhor, né, a energia de vocês com a espiritualidade. Eu vou tirar mais algumas cartas aqui dos orixás, do oráculo dos orixás. Mensagens complementares ou confirmações aqui para Libra, guias espírito. Lembrando que quem comenta concorre a uma leitura particular. Todos os meses tem sorteio de 2 leituras. E para quem estiver assistindo no dia... Deixa eu ver se virou aqui, não. E para quem estiver assistindo no dia 18 ou 19 essa leitura, tem caixinha de pergunta gratuita lá no Instagram, tá? Aqui embaixo tem o link lá pro Instagram, quem ainda não segue. Então bora participar. Membros e apoiadores não pagam, é gratuito para membros e apoiadores. Então a gente tem a mensagem aqui: lua minguante, fim de ciclo. E apareceu bastante aqui, né? Rompimentos, encerramentos aqui. Fim de ciclo para coisas novas poderem chegar.
Período de limpeza, encerramentos e balanço. Reflita sobre os seus atos e pensamentos, o que você conquistou até agora. Quais foram as mudanças e objetivos atingidos? Para que você continue traçando novas metas no futuro, é preciso trabalhar internamente. Dedique-se mais aos estudos. O que eu falei? Retomar um estudo, um curso aqui do passado. Tô falando para vocês, gente. Sempre confirmam, né? Dedique-se mais aos estudos, ao conhecimento, ao planejamento, ao discernimento e faça uma revisão para julgar e decidir sem cometer injustiças. Tá aqui nos conselhos aparecendo isso. Linha da Umbanda das Almas, conhecimento. Sabedoria e tranquilidade é tudo o que você precisa nesse momento. Pense muito antes de falar e seja carinhoso com você mesmo e com os outros. A melhor maneira de combater o mal é usar o amor, a compreensão, a humildade e a sabedoria. É bem a energia da carta da força, né, gente? Consolando os aflitos e reanimando os fracos. O conhecimento enraizado, vivido e compartilhado é o caminho para a evolução. Seja luz. Talvez, gente, a escolha para alguns seja essa. O 3 de espadas aqui representa pessoas que estão machucadas e que machucam. Pessoas que estão machucadas e que machucam vocês. E o melhor caminho, a escolha a ser feita aqui é evitar o conflito e lidar ouvindo o coração. Então, para alguns, tá? Essa carta aqui, ela me traz com mais clareza a mensagem com relação aos conselhos. E pretos velhos, inteligência, simplicidade e evolução. Confie em sua sabedoria e mantenha toda a sua força para abrir os seus caminhos. Jamais julgue uma pessoa como frágil por sua aparência física, pois a energia que carrega pode motivá-la a alcançar coisas inimagináveis. Seja simples e correto. Então essas são as mensagens, meus amores. Eu espero que tenha servido para todos vocês de alguma forma, pelo menos alguma dessas mensagens tenha ressoado, tenha trazido algum tipo de clareza e direcionamento. Um cheiro, muita luz e até a próxima.